Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma alegria podemos estar aqui com mais um entrevistado. Agradecendo primeiramente Jesus por estarmos aqui nessa noite, agradecendo também ao nosso irmão Milton Carvalho, que está nos filmando aqui, e avisar os irmãos que estamos num programa Papo Abençoado do canal O Rei Me Chamou. Você que é inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer um comentário desse vídeo, que você vai achar desse vídeo nesse momento que a apresentação feita. E agradecer também ao nosso irmão abençoado, pastor Maurício Loureiro. Obrigado pelo irmão. Estamos recebendo aqui no escritório do Cleapa. Que moral, que bênção, hein? Eu e o Milton Carvalho aqui no escritório do Cleapa. Eu estou honrado de receber você. Pelo pastor Maurício, agradecer o carinho do irmão mais uma vez, né? E antes de começarmos já as perguntas, quero dar um presente para o pastor Maurício, um livro. Glória, maravilha. Como presente. Rapaz, sou fã dela, sabia? A batalha pertence ao Todos os Senhor. Pastores falam dessa escritora aí, todos falam aí. Dela. Nossa, Deus. Bênção de Deus aí. Maia. E todos que vão ser entrevistados vão estar recebendo esse abençoado livro aí. E tem uma dedicatória na capa também, né? Dedicatória na capa do Senhor aqui, tá bom? Com amor e carinho. É um presente simples, mas é dado com muito amor. Aí, gente, ó. E com muito carinho pro irmão pastor Maurício Loureiro. Que bênção de Deus aí. Maravilha. Agradecer, irmão, pelo carinho mais uma vez. Deus abençoe o seu lar, a sua família. Amém. Né? Vocês Não também. temos palavras para agradecer ao Senhor mais uma vez por estar conosco aqui. Obrigado por estar nos recebendo. Eu que agradeço, nosso Deus. Sejam bem-vindos. Que bênção, que bênção. Eu já sou fã do canal, sou inscrito no canal, né? Tá vendo aí? Que bênção. Eu acabei sendo contemplado. É bênção, pastor. Bênção. Agradecer o carinho Mais do de irmão. 4 mil inscritos, mais Ó. de 35 mil visualizações. Vai vendo aí, ó. Olha aí, ó, a bênção aí, ó. Profecia aí, ó. Obrigado, pastor Maurício, pelo carinho do irmão, pela humildade que está nos recebendo aqui. Obrigado. Uma honra. Tirando o tempo que o irmão não tem para nos presentear. Não, mas isso é um tempo Estamos precioso aqui. que a gente está aqui, né? Que benção. Bom, a primeira pergunta aqui. Como surgiu a sua vocação para o ministério pastoral? Como é que foi essa benção aí surgindo? Então, eu me converti em 1985, e servi a Igreja Metodista Wesleyana por 12 anos. E quando eu me converti, já tive uma vantagem que foi assim, Deus me deu o dom da palavra. Não que eu sou pregador expert, mas facilidade de pregar, e eu entendo que isso é dom. Porque já no primeiro mês, praticamente, eu estava pregando na igreja. Que bênção. E eu fui uma resposta de oração para aquela igreja metodista wesleyana que não tinha um jovem sequer. Era na curva da Caxias, chegando ali, aqui mesmo na cidade. Eles estavam orando, pedindo a Deus jovens. Eu, quando me converti, eu passei em frente àquela igreja, me converti lendo a palavra de Deus, tá? Foi lendo a palavra, vi um vazio na minha alma, eu chorando um dia, em lágrimas, lendo a Bíblia. Eu tenho ela até hoje lá em casa, um biblão, tem 40 anos isso. Que bênção. Aquele biblão católico, né? Olha. Eu me lembro que entreguei a vida a Jesus e procurei uma igreja para servir a Deus. E quando eu passei em frente da porta, ouvi uma voz dizendo assim para mim, entra aí que é aí que eu te quero. Impressionante, isso foi numa quinta-feira, eu entreguei a vida a Jesus. No domingo eu levei 18 jovens comigo para lá. E aí, meu irmão Gil, eu servi a Deus lá, sendo o primeiro diretor de jovem. Que bênção. Fui o primeiro presbítero que nem passei por diaconato, porque a igreja precisava de presbítero, eu fui o primeiro presbítero. Nós compramos terreno ali onde hoje a Wesleyana é construída, construímos um templo ali, e saí dali no ano da minha formatura para pastor, no ano que eu fui consagrado a pastor, 12 anos depois. Que bênção. Com mais de 100 membros a nossa igreja tinha. Aí eu fui chamado para Batista, que eu sou pastor Batista há 28 anos. O meu chamado foi impressionante, assim, eu relutei até contra ele, pregava, gostava de pregar e tal, mas não pensava em ser pastor. Mas eu tentava montar negócio, o negócio não dava certo. Eu tentava montar um outro negócio, o negócio não dava certo. Aí, um belo dia, o último negócio que eu montei foi um depósito de gás, que eu comprei, foi o depósito de gás de Jardim Paraíso, e um cara me gostou, caí na graça dele, me chamou para montar uma distribuidora. Fui no Rio, lá na Petrobras, lá na Reduc. Fiz uma reunião com ele, ele chama Mauro Flores, nunca esqueço disso. Vou mandar mais de 1000 vasilhames para você. Eu fui, vendi o depósito de gás, peguei um carro que eu tinha, moto, vendi, fui lá, investi e pronto, para montar uma distribuidora. Mas, rapaz, não deu certo, não conseguia ir para frente.
Eu me lembro um dia com um botijão de gás passando, eu vi uma senhora, eu falei, uma senhorinha, aí eu corri pensando que era gás, ela falou assim, não, 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 você foi chamado para pastor, não para negócio desse mundo. Rapaz. Mas eu larguei o botijão e comecei a chorar. Olha só, hein? No ano da minha formatura. Que bênção. Aí aquilo mexeu muito comigo. E eu terminei, fui convidado para pastorear a Igreja Batista, né? Lá em Estrela d'Alva, foi a primeira igreja. Eu pastorei aqui em Paraíba primeiro, mas daqui eu fui para lá. Foi isso aí, meu chamado foi... Que bênção, pastor. Outra pergunta, pastor. Quais são os maiores desafios enfrentados pelos pastores hoje, em sua opinião? Rapaz, a valorização, eu acho que muitos obreiros hoje sofrem. Eu cuido de 30 frentes de trabalhos, que eu sou responsável pelo pastor Plínio de Paula. Que bênção. E eu vejo a escassez deles, a falta de valorização, de investimento, tá? Que falta nesses obreiros. Para mim são verdadeiros heróis, porque o cara ter 20 membros, 30 membros, por exemplo, igual nós temos um pastor que eu preparei ele, e ele foi consagrado agora recentemente, eu fui pastor em São Domingos 2 anos, preparei ele, hoje ele tem 6 anos que ele é pastor lá. O cara em São Domingos, que não tem emprego, um lugar que não tem recurso para a pessoa, ele tem uma igreja com 40, 50 membros, ele é um herói. Que bênção. Ele é um herói, entendeu? E assim outros mais que eu vejo, que precisam de valorização. Às vezes estão em um lugar precário, o tempo precisava de mudar de local, está num lugar de melhor visibilidade, e muitos são feridos. E infelizmente existe hoje, nós estamos vivendo um evangelho que as pessoas querem crescimento muito rápido. E quem começa a se destacar no meio pastoral, hoje existe, infelizmente, é uma realidade, inveja de um pastor para com o outro. É verdade. Uma igreja que está crescendo mais, e fica invejada, e quer falar mal daquela igreja, quer falar mal daquele sistema. Eu acho que, entenda bem, os dedos da mão não são iguais, mas todos eles servem o mesmo corpo. Então, a Metodista tem um sistema, a Batista tem outro, a Universal tem outra, a Lagoinha tem outro, cada um tem um. E nós temos que amar e respeitar todos eles, e são importantes todos eles. Eu não tenho que ficar com inveja porque um está crescendo mais do que o outro. Não, então isso rola, infelizmente, é uma dificuldade que muitos pastores hoje mal formados têm tido, tá? Inveja. E outros são maltratados assim porque não há um investimento na vida deles. E você vê que eles têm desejo. Mas eu tenho um amigo que ele sai para evangelizar, a igreja dele é uma congregação num lugar muito pobre, muito precário. Enquanto aquele homem anda atrás, visitando e tudo, e as pessoas não vão na igreja dele por ser um lugar discriminado, difícil. Mas ele é um cara que corre atrás e está sempre passando aperto financeiro, porque a igreja não consegue crescer. Está entendendo? Verdade. Infelizmente, eu vejo que é essa a maior dificuldade que os pastores têm hoje. Porque Deus vai dar crescimento, o Espírito Santo dá crescimento se você for obediente, É inevitável, eu sempre falo isso, irmão. Eu nunca precisei de botar a mão na cabeça do meu filho, que tem 35 anos de idade hoje, e minha filha, que tem 29. Nunca precisei botar, cresce, porque é natural crescer. Claro. Agora, se meu filho ou minha filha não crescesse, o que você ia fazer se fosse seu filho? Procurar um especialista, fazer exames. Então, esse é o problema, entendeu? O cara, em vez de procurar um especialista, alguém que pode ajudar ele, que tem gestão na área, não, ele começa a invejar o outro, falar mal do outro, e aí Deus não agrada. É verdade. Entendeu? É verdade. E como o senhor vê o papel da igreja na sociedade hoje, atualmente? Como os irmãos vê isso? Paz, a igreja hoje, ela precisa se posicionar em meio a tudo, tá? Eu, por exemplo, sou chamado, às vezes, um tempo atrás, eu fui chamado para bate-papo com um padre, com um bandista, com quimbanda, com espírita. Acho que a gente tem que estar conversando, é oportunidade. Jesus, ele não corria das oportunidades que chamava ele. O cara era um fariseu lá, chamava ele para um jantar, ele ia. Por quê? Se você vai ser interrogado, vão te perguntar, vai te dar a oportunidade de você falar do amor de Deus, certo? Então eu penso que a igreja hoje ela precisa sair das 4 paredes. Ela precisa estar mais na política, ela precisa estar mais na sociedade, ela precisa estar mais junto aos necessitados, que fazem muito trabalho dentro do templo.
Outro dia eu conversava isso com o pastor Mael, ele falava isso, eu estou incomodado que a igreja faz trabalho, isso ele falou no princípio do ano passado, ele já está mudando o sistema dele, falando isso. Pastor Mael, presidente da Assembleia de Deus aqui, ele falando, pastor, eu preciso sair das quatro paredes. Realmente, que a igreja faz muita festividade dentro da igreja Isso. E não sai. E dentro da igreja pouca gente vai. Você Verdade. convida, as pessoas têm uma resistência, têm medo, porque existe, infelizmente, um preconceito que o diabo usa disso, né? Igual, por exemplo, todo político é corrupto? Não é, tem gente que é sério. Mas se você falar, assemelha uma palavra a político, você vai lembrar o quê? Corrupto. Padre, pedófilo. Pastor, ladrão. Que quer roubar seu dinheiro, sua carteira, você está entendendo? Infelizmente, o diabo trabalhou isso na cabeça das pessoas. E a igreja precisa de mudar isso. É o que Jesus fazia, ele saía das quatro paredes, ele ia todos os dias ao encontro do necessitado. A igreja precisa fazer isso. Entendeu? É o que ela precisa fazer. Esse é o conselho que eu dou. Sai, faz fora evento, vai de encontro, né? E vai presencialmente aonde está precisando. É isso que a igreja precisa. Que benção, que benção. Mais uma pergunta aqui para o pastor, né, Maurício. Como o CREAPA tem apoiado os pastores e igrejas locais? Como tem vindo esse apoio? Então, primeiro a gente reúne todo mês para orar. A gente fazia isso toda semana. Fazia pela manhã. Mas muitos pastores não podiam porque, né, a atividade deles era grande e a gente optou para fazer agora uma vez por mês. Nosso intuito nas nossas reuniões, primeiro, é orar. Trazer uma palavra para os pastores de edificação, certo? Então, a gente marca eventos também juntos, marca uma agenda antes da agenda das igrejas, sempre antes de virar o ano, para que naquela agenda nossa os pastores não marquem nada. Acontece, acaba esquecendo, uma vez ou outra acontece de marcar alguma coisa. Mas é uma coisa que a gente tem trabalhado muito isso. Fazer poucos eventos do CLEAPA, porque também as igrejas têm muitos eventos, principalmente as maiores, né? Além do que elas têm dela, ela tem os casamentos, né? Tem os batismos, tem aniversário de 15 anos, que faz às vezes na igreja, que precisa do tempo. Tal. Então a gente não quer bater de frente, marcar junto com esses eventos, a gente optou de marcar menos coisas para estar junto, sempre na oração todo mês, né? E um tempo que o pastor, a gente sempre faz um lanche, que é um modo que a gente interage. Uma confraternização. Uma confraternização, uma comunhão entre os pastores, entendeu? Que benção, que benção. E quais são os critérios para um pastor se afiliar ao CREAPA? Quais são os critérios? Então, isso é muito importante. Nós tivemos o CREAPA, quando foi fundado, ele tinha um estatuto que depois ele foi reformulado. Antes era só pastor que podia participar. Depois se abriu-se para presbíteros, obreiros, evangelistas que tivessem à frente de igreja. Aí a coisa depois foi melhorando. Entendeu-se que qualquer liderança, quando reformulou o estatuto, entendeu-se que qualquer liderança que tenha expressão, tá? Hoje, no meio evangélico, ele é convidado a participar do CLEAPA, mas precisa de convite. Indicação de alguém, entende? Se eu conheço alguém, eu posso indicar. Um pastor que ele é do CLEAPA, membro do CLEAPA hoje, do conselho do CLEAPA, ele pode indicar. Aí leva a indicação, antes de falar com a pessoa, ele leva pra gente, para fazer uma avaliação, porque você sabe que tem muito pilantra aí também. Você botar só porque o cara tem um título de pastor dentro da CLEAPA, você acaba manchando uma instituição que tem, esse ano vai fazer 42 anos, né? Benção. Que legal, que bem de Deus aí. Agora, quem teve a ideia de criar como CLEAPA e quem foi o seu primeiro presidente? Rapaz, assim, foram os pastores que se juntaram, igual o pastor Plínio, né? Na época tinha o pastor Corinto, tinha os pastores mais antigos. O primeiro pastor, até anotei que são coisas que a gente... Tudo arquivado. Oficialmente inscrito, né, registrado, é o pastor Abimael Barbosa, que é da Assembleia de Deus, presidente da Assembleia de Deus, inclusive já foi presidente de toda a Assembleia de Deus de Minas Gerais. Que bênção. Ele foi o primeiro presidente, tá? Que bênção, que bênção. E como o irmão veio se afiliar ao CREAPA? Como é que surgiu essa ideia do irmão também entrar no CREAPA também?
Eu fui pastor em Além Paraíba aqui primeiro, eu fundei a Jeruel, Batista Jeruel aqui. Depois, ela foi fundada, primeiro começou aqui na casa da esposa do pastor Oswaldo, dali nós fomos lá para cima na Caxia, na curva da Caxia, ainda não tinha a pastora Sinara aberta lá embaixo, não, que nem foi ela, foi até o pastor Luciano Corguim que abriu na vila. Antes deles, nós abrimos, tá? E dali eu deixei o Vanderlei, que hoje é pastor do Brasil para Cristo, ali, porque fui convidado a pastorear a igreja lá de Estrela d'Alva. De lá de Estrela, eu fui 3 anos pastor lá, de lá eu fui transferido para Juiz de Fora, para abrir a Jeruel em Juiz de Fora. Que benção. Aí eu fui, a convenção estava bem e tal, pagava para mim aluguel no Grambre, um apartamento por andar, justamente para eu poder reunir pessoas, ter espaço na minha sala para fazer reuniões. Depois nós alugamos lá em Santa Terezinha um local com alguns membros, mas infelizmente houve um racha na convenção, essas coisas acontecem, né? Um queria ser presidente, que era irmão do outro, que era vice-presidente, não conseguiu, saiu, e com isso levou uma parte que era mais rica do Sul. E eu me lembro que eles foram lá rescindir o contrato. Eu entendo até, eu não tenho nada, Jeruel para mim foi uma benção na minha vida, mas aconteceu esse incidente, acidentes acontecem. Acontece. E inclusive tinha pastor lá em Rondônia que teve que ter trazido de volta por causa disso, por causa desse racha. Aí eu fiquei lá em Juiz de Fora, porque eu não quis vir embora, que eu tinha bolsa integral do Grambre, do meu filho e da minha filha. Olha só. Lá na Metodista, no Grambre. Eu falei, eu vou ficar por aqui, ajudei na Metodista lá, mas só que a minha mãe foi assaltada aqui em Além Paraíba na ocasião. Era de Deus já para mim vir embora mesmo. Aí eu vim embora por causa disso, para dar um suporte psicológico à minha mãe, que ela sofreu muito, foi um assalto que foi pior do que um assalto comum. Foram roubar as joias dela, mas o cara que foi roubar era justamente o cara que orava lá em casa, que a minha mãe dava dízimo para ele e chamava ele de pastor, que minha mãe dava cesta básica para ele, e que ela só reconheceu porque no bater nela, ele levantou a mão, ela lembrou da tatuagem que ele tinha debaixo do braço, quando ele orava, ele levantava a mão para orar. E ele estava com um pano na cara junto com outro bandido. E eu vim embora por causa disso. Ao vir embora, o que aconteceu? Eu sempre fui amante de conselho. Eu fundei o Conselho de Pastores de Estrela d'Alva, que funciona até hoje. Entendeu? Então eu falei, eu vou começar a reunir no conselho. Só que o conselho estava dissolvido, estava com problema, e estavam só orando. E eu entrei na oração. Foi assim que eu entrei para o CLEAPA. Que bênção, que bênção. Continuando a entrevista com o pastor Maurício Loureiro aqui, outra pergunta aqui. Quantos pastores hoje fazem parte do CLEAPA? Tem algum trabalho para afiliar outros pastores? Temos. Hoje nós temos aí, em média, são 30, mas que estão ativos aí com a gente, são uns 20 pastores. Tá? Mas nós estamos trabalhando isso para aumentar, pedindo justamente os membros do conselho, porque eu não conheço todo mundo. Por exemplo, Goiabal tem muitas igrejas lá. Mas graças a Deus, já por causa de algumas pessoas que fazem parte do conselho, que moram lá, conhecem a vida de alguns pastores, já começaram a convidar. Pra você ter uma ideia, depois disso a gente não tinha. A pastora Regina, o irmão dela, que é o apóstolo, esqueci o nome dele agora, me fugiu agora, que é de lá, do Goiabal. E outros mais vieram agregar, assim, a gente está chamando, a gente está convidando. O pastor da Quadrangular já fizeram parte antes, o que está atual ainda não, mas estou sempre convidando. Pra você ter uma ideia, nós conseguimos a façanha da Igreja Universal, participava com a gente. Que bênção! Até alguns pastores pensaram, porque é época de política, e era realmente. Mas não, passou a política, você acredita, o candidato dele perdeu e ele continuou frequentando. Ele só parou porque ele foi transferido daqui. Então a gente chama o atual sempre para convidando. Entendeu? Eu acho que é importante, quanto mais igrejas agregarem, mais força a gente tem no conselho. Sem dúvida, sem dúvida. Existem alguns projetos sociais ou missionários sendo desenvolvidos pelo CLEAPA hoje? Temos. Para você ter uma ideia, nós no presídio aqui, ele era fechado para abertura de igreja, para fazer culto e tudo. Nós conseguimos entrar no presídio para fazer culto com a polícia penal. Olha só, hein? Depois disso,
nós pegamos um desafio de ajudar a construir 3 salas lá. E ajudamos. Que benção. Uma sala para aula secular, tá? Para eles, conseguimos colocar, e colocamos nessa mesma sala aula teológica. Então eles estudam teologia lá. Que benção. Hoje nós estamos estudando a proposta de colocar música lá. Inclusive esse teclado que está ali atrás, ele foi doado por uma defensora pública, para você ter uma ideia. Olha só. Olha que benção. Então a gente está guardando esse sinal verde para isso lá. Porque tem que ser contratado pelo Estado, alguém que vai dar aula, é tudo complicado. Mas a outra sala nós conseguimos ajudar a construir também, maior do que essa daqui, para você ter uma ideia, que funciona costura para os presos. Eles mesmos costuram o próprio lençol, a própria fronha do travesseiro. Legal. Entendeu? E fazem uns panos de pratozinho que eles não podem vender, mas eles doam para quem visita lá. Que benção. E construímos uma sala digna de escritório para o diretor do presídio, que não tinha. Ele atendia os outros numa subida de uma escada, para você ter uma ideia. Então, rapaz, isso é um trabalho social que a gente faz com os presos lá. Hoje, graças a isso, é aberto para a gente fazer culto lá. Nossas igrejas fazem culto lá dentro. Isso. Com os presos, que antes não podia fazer. É verdade. Você está entendendo? Então, além desse trabalho, a gente faz trabalho junto da PAI, uma parceria com a PAI, doando cadeira de roda, doando para os nossos cristãos, as pessoas que precisam, tá? Andador, cadeira de roda até elétrica. Entendeu? Motorizada. Então, rapaz, prótese ocular, uma série de audição. Entendeu? Porque a gente está sempre com eles lá, fazendo um trabalho com as crianças. E, além de tudo, a gente faz um trabalho também de apoio às escolas. Agora, esses dias para trás aí, eu fui chamado esse mês agora, de fevereiro, numa escola que a diretora falou: pastor, a gangorra está rodando sozinha. Que é isso, gente? Ué? Pastor, tem uma criança aqui de 8 anos gritando que está vendo o bicho ruim. Misericórdia. Falei, vamos orar, ué. Vamos repreender isso em nome de Jesus. Eu me lembro que quando houve aquela ameaça de metralhar as escolas, você lembra disso? A diretora estava em pânico. Eu, com um grupo de pessoas do CLEAPA, rodamos todas as escolas municipal, estadual da nossa região. E particular, todas elas eu fui fazer oração pela diretoria e repreendendo esse mal na escola. Só uma que eu não entrei para fazer, porque eu entendo que é da Igreja Católica, que é Santos Anjos, porque eu também entendo que tem padre lá para fazer isso. Eu não vou desmerecer o padre, mas eu me prontifiquei, falei, se vocês precisarem, mas não precisaram, entende? Mas fiz isso em todas as escolas particulares, inclusive não só aqui dentro, na zona rural também. Que benção. Entendeu? Então a gente dá um apoio em todas as áreas que a gente pode dar, desse modo aí de estar socializando. Outro trabalho que a gente faz fantástico é levar pessoas para serem internadas numa casa de recuperação que a gente tem lá em Monerá, que chama ACD, Associação Cordeiro de Deus. Nós mantemos lá ajudando com alimento, tá? Todo evento que a gente faz do CLEAPA, a gente arrecada alimento, manda para eles, a maioria dos alimentos vão para eles, e estou sempre internando pessoas lá. O último que foi, para você ter uma ideia, o Alessandro Nascimento, que dentro da mídia, você sabe, é muito conhecido. Ele encontrou comigo chorando: pastor, me leva, pelo amor de Deus, para a casa de recuperação. Nós levamos, entendeu? Aliás, eu não fui o último não, que eu levei um outro, o seu Luiz Fernando levou um outro depois dele, entendeu? Mas são pessoas, igual nós levamos o Raimundo, que tinha uma tatuagem na testa, que andava pela rua, foi recuperado, hoje está em Cataguases, é obreiro, pregando nas igrejas. Que benção. Mas é um trabalho lindo que o CLEAPA faz, entendeu? É interessante que é um trabalho que vocês não anunciam, ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Vamos começar a saber agora que o senhor está contando. O CLEAPA é uma instituição que ele não quer, vou falar para todo mundo saber, não, vamos saber agora que o pastor Maurício está falando isso aí. As boas obras, rapaz, ela tem que se divulgar por si. Estou até arrepiado. Outra, nós fizemos ano passado um jantar, esse ano nós vamos fazer dia 21 agora, um jantar de massas. Olha só. Nós fizemos ano passado um jantar, inclusive o Milton Carvalho estava presente, junto com a juventude lá. Nós fizemos um jantar, ano retrasado, né, Milton? Ano retrasado, nós fizemos um jantar comercial, convidando todos os cristãos que têm negócio para participar. Que benção. Nós fizemos uma parceria com empresas aqui, que dão desconto para quem é evangélico, em plano de saúde, e uma série de coisas nós conquistamos
entendeu? Energia solar com desconto para as igrejas, nós conseguimos muita coisa. Que benção. Com parceria, assim, de cristãos, entendeu? Que estão hoje trabalhando junto conosco, que contribuem para o CLEAPA continuar o seu trabalho, entendeu? Vamos falar agora, pastor, sobre a festa do milho. Uma festa que acontecia, né, todos os anos na cidade aqui. Sim. Tem algum outro novo projeto na pauta do CLEAPA e quais os projetos estão para serem aprovados por vocês? Então, rapaz, a festa do milho é uma coisa interessante. Ninguém faz igual a metodista. Excelência de trabalho. Eu ajudei muito, sendo do CLEAPA mesmo, trabalhei em barraca lá, porque todo mundo é voluntário, é um trabalho lindo, que a igreja trabalha um ano inteiro para fazer aquilo. Exatamente. Não consegue as igrejas juntar e fazer. Já me procurava, pastor, porque se uma igreja consegue, será que todas não conseguem? Porque não adianta, se você não tiver alvo estabelecido. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Tem pastor que ele é assim, ele atira para todo lado, onde cair a flecha e acertar, ele vai lá, faz um alvo em volta e fala, aqui que era meu alvo. Não é assim que funciona. Alvo você estabelece e trabalha ele. Você vai errar, não vai conseguir acertar o núcleo, vai acertar as beiradas, mas devagarinho você vai funilando até você ficar bom. Eu fui atirador de elite no Exército Brasileiro. Olha. Acho que por enxergar de uma vista só, que eu tenho visão monocular, eu tinha essa facilidade. Eu fiz Senai com uma vista só e fiz Exército com uma vista só. Que aquele tempo você não tinha negócio de estar, você olhava lá e falava. Isso. E eu tinha facilidade de atirar. Então eu lembro que o primeiro tiro que eu dei, eu não acertei nem a placa que estava lá no lugar. Mas depois eu fui ficando bom, tanto no fuzil quanto no FAP, que eu me especializei, e pistola. Então eu tiro isso para minha vida hoje, cara. Você tem que ter objetivo. É o que a igreja metodista tinha. Ela trabalhava com um alvo daquela festa. Ninguém consegue se não fizer como alvo aquilo. Tá? Agora, o que o CLEAPA tem? Ele sabe que não consegue com todas as igrejas, não vai conseguir fazer porque precisa de alvo, que eu falei. Tá? Trabalhar um ano inteiro para isso, os departamentos trabalhavam para isso, tudo. Eu conheço a história, linda. Foi até o pastor Wesley que fundou esse trabalho. Meu amigo, ele, tá hoje pastoreia lá. Catedral de Juiz de Fora, é uma benção. Da Alfa. É benção. Mas vamos lá, o CLEAPA hoje tem uma parceria da ação social, tá? Tem feito, já esse vai ser o terceiro ano que nós vamos fazer. Um trabalho que a Lúcia Helena começou lá no Goiabal, precisava de trazer para a cidade um trabalho lindo, e a gente conseguiu levar para o Vassourão. Então a gente tem o Provida, é médico de graça, é dentista, direito, advogados dando consultoria de graça, entendeu? Fazendo oração, a tenda de oração, barracas ali funcionando com vários tipos de alimentação, festival de música evangélica, condecorando, descobrindo talentos. E o cantor que ganha, ou a cantora, o menino jovem, adolescente que ganha, a gente coloca na abertura da FEXPO para cantar. Que benção. Um cantor principal. Então, olha só, porque a abertura da FEXPO, ela é na nossa responsabilidade, a gente consegue fazer isso, essa parceria. Então, rapaz, é um trabalho social muito lindo, que você integra pessoas no meio evangélico, os talentos dele sendo aflorados, né, sendo descoberto, a gente condecora com troféu e tal. E, além de tudo, está fazendo um trabalho social de louvor, de adoração, de evangelização, que roda o comércio evangelizando, a par da manhã. É um trabalho desse tipo que a gente faz hoje, entendeu? De ação social. Que bênção, que bênção. E como o senhor, pastor, se sente sendo presidente do CLEAPA? E quais são os seus desafios? Quase respondeu aí, mas... Rapaz, é uma responsabilidade muito grande, rapaz, ser presidente. Você queira imaginar, eu nem gosto de ficar falando, sou presidente. Tem gente que tem inveja até quando você fala isso. O cara gosta de falar que é presidente. Eu falo assim, eu sou servo de todos eles. Primeiro que não ganha um tostão sequer. Tá? Então, às vezes, a pessoa pensa que você está ali por dinheiro. Não ganha. Tá, o CLEAPA está escrito no estatuto dele que não pode haver remuneração. Então, é voluntário. Eu já estou no terceiro mandato voluntário. Que benção. Olha só. Então você tem que ter muito amor. E outra coisa, você não pode olhar para a crítica, que você vai ser criticado. Vai. Eu sempre digo, todo prefeito, governador, político, presidente, pastor, padre, todos eles são elogiados e são criticados. Então você tem que aprender a viver com a crítica. Eu olho para a crítica e vejo se a pessoa tem razão naquilo que ela está falando, eu procuro melhorar. Agora, se ela não tem razão, eu descarto aquilo.
Entendeu? Que tem gente igual, uma vez, uma pessoa foi falar comigo, pastor, eu chamei uma pessoa para ajudar, nos apoiar no Cleab. Eu falei, eu não, para quê? Para me fazer nome para o pastor Maurício? Olha só, cara. Uma coisa que eu estou ali para fazer nome. Pô, se eu quisesse alguma coisa de vantagem, eu estava numa igreja pastoreando, uma igreja boa, correto? Eu sou, além de servir todos os pastores de Além Paraíba, eu sirvo todos os pastores batistas da região serrana e Vale do Paraíba, já é meu terceiro mandato. Sou presidente do pastor Plínio, sou presidente de todos os pastores que você pegar aí de Friburgo, Teresópolis, todos eles eu sou presidente, são megas igrejas. Uma vacou agora, para você ter uma ideia, entrou um mês atrás o menino que eu consagrei, nós juntos consagramos ele. Se eu quisesse, botava meu nome lá à disposição para ser pastor daquela, uma mega igreja, rapaz. Então. Entendeu? Agora não, agora eu, devido a umas situações aí, coloquei há um mês atrás meu nome para a convenção. Então eu não sei, eu já falei com o Cleapa, eu não sei, se me chamar eu tenho que ir, né? Se for uma coisa que me interessa, eu vou ter que abrir mão, né? Para entrar outro presidente. Mas já é meu terceiro mandato também. Que bênção. Eu acho que não pode ser demais. Eu tive sábado consagrando pastor, que eu sou presidente também, lá de Friburgo. O pastor falou, não, tem que colocar lá para o senhor ser vitalício. Eu falei, não faça não, filho, com ninguém. Por mais bom que seja hoje, amanhã eu posso não ser. Exatamente. Porque as pessoas são falhas, não faz isso não. E o poder é bom ele intercalar, porque senão ele fica muito absoluto na mão de alguém e acaba não avançando. E a pessoa acaba te endeusando, né? Isso colocando aí. Você como Deus e lá. até você ficar no orgulho, na vaidade de achar que não, eu sou o cara. Isso, misericórdia, por dia que eu pensar isso, eu tô perdido, já caí já há muito tempo. E é por isso que, infelizmente, muitos pastores têm caído por causa disso. Pois é. Começa a ter o ego, começa a achar que é melhor, soberbo. O orgulho leva a soberba. Não vou conversar com o pastor Maurício, não, eu sou melhor que ele. Aí, olha, o Espírito Santo vem e tira, deixa ele cair. Porque a mesma forma que o Espírito Santo ele levanta, ele derruba também. Outra pergunta, pastor, aqui. Qual o conselho que o senhor daria para quem deseja crescer no conhecimento da palavra? Rapaz, escola bíblica dominical ou grupos familiares, vai estudar a Bíblia. Eu fiz seminário, eu fiz 4 seminários, na verdade eu registrei 2, eu fiz 5 seminários na minha vida, registrei 2. Mas fiz para mim aprender. Eu tenho uma faculdade teológica. E hoje eu faço psicanálise, já tem 3 para 4 anos fazendo psicanálise, olha só. Estudar, você tem que estudar. E o melhor caminho de estudo é a escola dominical. Porque hoje, eu vou te falar, eu já aprendi coisas na escola dominical, que eu sou 40 anos professor de escola dominical. Coisa que eu nunca aprendi em seminário. Está entendendo a oportunidade que você tem? E a minha igreja não tem escola dominical, mas ela tem grupo de estudo, participa de grupo de estudo, estuda o estudo antes, geralmente dá aquele estudo para a pessoa. Faz pesquisa. Meu tempo que estudava, eu tinha que comprar, que eu tenho lá em casa uma biblioteca lá em casa de livros que eu comprava, entendeu? De concordância. Hoje você tem uma facilidade no celular, cara, de fazer pesquisa. Gente, só não estuda quem não quer. E seja humilde. Aprenda o seguinte, não é por muito saber. O pouco que você souber, obedece naquele pouco. Porque eu conheço o cara catedrático, mas desobediente. E outra coisa, eu não conheço quem conhece mais a palavra do que o diabo. Ele conhece de capa a capa. Mas não obedece, o que vale? Então não é muito conhecer. É o pouco que você aprender a aplicar na sua vida. Tem a atitude de aplicar na sua vida. É isso que eu oriento. Que benção, que benção. Tem alguma situação que o irmão passou, não sai da sua cabeça a situação, o irmão não esquece. Qual seria a situação? Rapaz, eu aprendi de um tempo para cá, eu tenho 28 anos de pastor, 40 anos de crente, olha só, mas eu aprendi há pouco tempo, eu não meço mais as pessoas pelo dom. Porque dom engana muito. O dom, o que acontece? Eu conheci um pastor que ele tinha um dom de revelação. Eu conheço, ele é meu amigo hoje, mora em Juiz de Fora. Mas quando eu conheci ele, estava caído. Mas ele ia em qualquer igreja, revelava a vida de todo mundo, a igreja lotava, rapaz. O pastor ficava encantado com ele, dava uma oferta e tanto. E ele
traía mulher, ele tinha amante, Nossa. ele era falsificador. Misericórdia. Se ele viesse você assinar um cheque, assim, ele olhava. Segunda vez, ele copiava igualzinho, fazia igual você. Ele entrava nos bancos, um monte de documento falso, tirava dinheiro à vontade de vários bancos. Você entende? Então não é dom, porque eu aprendi que dons e ministérios são irrevogáveis. Eu meço uma pessoa, Gil, sabe por onde? Pelo fruto que ela produz. Exato. Primeira coisa que eu olho é como que ela trata o cônjuge dela, como que ela trata o pai, a mãe, entendeu? Os filhos, as pessoas que lidam com ele, principalmente as pessoas simples. Porque tem gente que, na frente de quem tem dinheiro, ele se derrete, ele puxa saco, né? Como diz, infelizmente, a linguagem aí. Ele é um verdadeiro puxa-saco. Mas, perto de pessoa que não pode fazer nada por ele, ele desdenha. Então, é isso que eu meço, o fruto que ele está produzindo, é isso que para mim vale, porque Jesus ensinou isso. E a gente conhece a palavra, mas, rapaz, se ilude com dons. Tem gente que se ilude com dons, não é de Deus. E é verdade, a igreja hoje corre atrás disso. Vai vir um irmão fulano de tal, nome tal, que ele revela até a identidade, a igreja lota. Já viu um troço desse? Campanha de oração, campanha de... Não dá ninguém. Faz lá uma campanha, vamos orar, vamos buscar Deus, não dá ninguém. Mas falou que é um homem de revelação, que tem um dom de cura, um dom de milagre, corre todo mundo para lá. Lota. Só que Deus dá o dom, ele não tira. O cara pode estar em pecado, que ele vai continuar sendo usado por Deus. Mas como é que é isso, pastor? Está escrito, dons e ministérios são irrevogáveis. Por isso que eu não me iludo. Entende? É o fruto que ele produz. Eu quero saber a vida dele, peraí. Já teve pilantra aqui que veio pregar na Metodista, inclusive, e depois o nosso pastor tinha convidado para ir para a nossa igreja. Mas que um irmão soube que ele estava no hotel tomando uísque, fumando charuto e prostituta com ele lá dentro. Misericórdia, hein? Aí ligou para o nosso pastor e falou, ó, o senhor me perdoa, eu falei com o senhor, então é um pilantra. O cara é pilantra. E tinha dono de revelação. Mas então, pode isso. Eu te falo. Ainda teve coragem depois de falar com o dono do hotel. Eu vou te processar porque existe uma lei que não pode revelar o que se passa dentro do hotel. Ainda falou isso, meu irmão. Graças a Deus, anos passados, depois ele ligou, pediu perdão, o irmão falou que estava caído. Por isso eu falo, não se iluda com o dom. Conheça pelo fruto. Isso aí, que bênção. O senhor já recebeu alguma proposta para pastorear outra igreja de fora? Ou tem recebido proposta para sair daqui para outra igreja? É assim, eu nunca me coloquei à disposição de pastorear outra igreja fora, não. Aqui dentro eu já tive, se quisesse. Né? Teve igreja que, eu sendo presidente do CLEAP, chegou para mim, pastor, eu vou passar a minha igreja. Se eu falasse que queria, ele me entregava. Ele ofereceu para nós depois lá, o pastor Plínio não quis, porque nós tínhamos igreja naquele bairro, e depois ofereceu para outra que aceitou. Mas depois veio um outro pastor, acabou fechando aquela igreja. Mas tinha um número de membros, tá? Ele até falou comigo, pastor, tem um número de membros, tem dinheiro em caixa, pra você ter uma ideia. A igreja não estava passando problema. Ele que estava com problema, que queria se afastar. Eu tive oportunidade. Como essa, outras mais. Tive oportunidade. Só que nunca, assim, tem 6 anos que eu faço isso, rodando as igrejas, que eu amo fazer isso. Só que agora chegou uma hora que a minha esposa está assim, ela acaba não congregando, porque eu só ia na nossa sede na ceia. Então ela só ia uma vez por mês, e isso está fazendo mal para ela. E ela começou a falar comigo que ela está sentindo falta. E qual é o primeiro ministério da gente? A família. Deus acima de tudo, família depois o ministério. Isso. E aí eu lembrei disso, falei, não, eu vou botar meu nome à disposição para uma igreja boa, ou uma igreja pequena aqui dentro, não me importa o tamanho de igreja, mas uma igreja boa, eu digo boa fora, porque aí eu teria que mudar. Isso. Eu não quero igreja fora que eu não possa morar lá. Então não adianta, porque eu acho que o pastor tem que estar presente no local para visitar a ovelha, porque eu acho que o segredo de um pastorado é a visitação, é o tete-a-tete com a ovelha, né? Pastor de gabinete, meu amigo, infelizmente ele é para mim um pastor técnico, porque o pastor Plínio sempre fala, é uma verdade, tem 3 tipos de pastor. Tem o chamado, tem o técnico e tem o oferecido. O pior é o oferecido. Né? O técnico ainda quebra um galho, ele consegue manter a igreja, porque ele é aquele de gabinete, ele não visita ninguém, mas ele consegue. Mas o oferecido é o pior, que ele não tem chamado, não tem técnico, não tem nada, ele quer esse título de pastor. Eu já tenho uma experiência pastoral, já pastoreei várias igrejas, então já ajudei igreja grande,
Inclusive, a igreja metodista, quando eu voltei, que a minha mãe foi assaltada, eu coordenei missão e evangelização dela durante 2 anos. Que bênção. Pastor Sávio. Ele me chamou para ajudá-la. Eu fiquei 2 anos, mas eu falei com ele, pastor, eu sou pastor batista, assim que tiver oportunidade. Porque não tinha vaga aqui quando eu voltei. Voltei por uma questão de um acidente com a minha é um incidente terrível com a minha mãe, que inclusive minha irmã morreu, infartou 3 dias depois por causa daquilo. E ela era doente mental. Entendeu? Então minha mãe ficou num abalo psicológico muito grande. E eu precisei vir como filho para dar essa assistência. Entendeu? Eu sou o tipo de filho que para mim, eu não entendo. Botar um pai no asilo, uma mãe no asilo, eu nunca colocaria. Entendeu? Eu acho que, haja o que houver, meu pai, a minha mãe me criou, cara. Claro. Trocou minha fralda, cuidou de mim, pelo amor de Deus, perdeu a noite de sono comigo, eu vou abandonar meu pai e minha mãe? Nunca. Foi o que eu fiz. Eu voltei mais por causa dela. E Deus está fluindo no meu ministério aqui. Agora sim, botei o nome à disposição. Pode aparecer uma igreja fora que me dê condição para isso. Que bênção, que bênção. Mas uma pergunta para o pastor Maurício aqui, Loureiro. Você já passou por sua cabeça alguma vez desistir de caminhar com Jesus? Vou desistir de caminhar, não quero mais nada com Jesus, vou parar de ser pastor, vou me entregar a tudo, como diz na gíria, vou chutar o balde. Já passou pela cabeça essa vontade? Mas se a gente falar que não, eu acho que está mentindo, cara. A gente passa tanto problema, tanta coisa. Eu já passei luta. Primeiro que a gente é muito verde quando você inicia ministério e às vezes você não tem um mentor para te ajudar. Hoje eu acho lindo o grupo familiar por causa disso, porque uma igreja grande, ela não consegue pastorear. Há uma estatística americana que um pastor consegue pastorear bem até 100 membros. Mais de 100 ele precisa de outro pastor, certo? Tem 200, tem que ser 2, 300, tem que ser 3. Hoje eu entendo porque eu fui lá em Friburgo, é o quarto pastor que foi consagrado, uma igreja bem menor do que a sede aqui, que só tem 2, entende? Então, eu penso o seguinte, precisa realmente você, deixa eu voltar à pergunta que você fez, me ajuda aí, deu branco aqui. Você já passou a vontade de desistir? Então, aí o que acontece? Já passei pressão, porque os pequenos grupos têm essa vantagem, porque ele está mais perto de pessoas para mentorear ela. Eu não tive mentor na minha vida. Eu fui para o pastorado muito verde. Eu sofri muito. Eu sofri inveja porque eu pregava melhor do que o outro. Mas os outros falavam isso, né? Aí tinha inveja. Eu sofri muito. Minha família sofreu muito. Eu trabalhei demais achando que a obra de Deus era o mais importante. A minha esposa estava doente, eu não sabia, ela desmaiou na porta da igreja. Eu fazendo conferência missionária, trazendo igrejas grandes de fora, movimentando a cidade. Eu era fundador e presidente do conselho de pastores, eu estava envolvido em tudo. E a minha família eu estava perdendo, cara. A minha esposa. Um dia eu saí para pregar, estava uma tempestade, rapaz. Eu chorei, depois pedi perdão a Deus, eu peguei a Bíblia, tampei ela, porque eu discuti com a minha esposa, ela não queria que eu fosse. E eu tinha um compromisso com os outros lá, os outros me aguardando. Peraí, cara, a minha família estava doente, a minha esposa estava doente. Não vi meus filhos crescer, eu nunca joguei uma bola com meu filho, nem nunca tive tempo de brincar com a minha filha. Quando meu filho e minha filha fizeram, há uns anos atrás, acho que minha filha fez 18, meu filho já tinha mais, porque ele é mais velho, 7 anos. Eu sentei com ele, chorei e pedi perdão. Porque eu fui um pai que achava que a obra de Deus era mais importante. Eu fui entender que não. Então, chegou tempo que o meu ministério estava um pouco fracassado. Eu pensei assim, eu vou desistir disso, cara. Eu cheguei a pensar em desistir. Entendeu? Cheguei a pensar, se Deus me abençoasse numa área de negócio, tentei negócio, mas Deus sempre botava uma trava falando, te quero no ministério. Aí eu aprendi uma coisa, eu não tenho que mudar ninguém, cara, eu tenho que me mudar, eu tenho que deixar Deus me mudar. O dia que eu entendi isso, eu orei muito para Deus mudar minha esposa, para ela me acompanhar no meu ministério, que ela nunca me acompanhou, nunca pôde me acompanhar, coitada. Mas sempre me ajudou no que ela podia ajudar. Mas entenda bem, eu queria que ela estivesse comigo, andando comigo, rodando comigo. Mas eu já botei o obreiro dentro do carro comigo, o cara não aguentou 1 mês e pouco. Você tá doido, pastor? Eu não aguento isso não, rapaz. Você rodando, estrada de chão, tempestade, você tá doido, não dá para mim não. Fala até hoje assim. Eu queria que a minha esposa fosse comigo. Você para e pensa num troço desse, rapaz. E
sem condição financeira de manter a minha casa, manter ela, e ela tendo que trabalhar. Como é que ela ia trabalhar fora e ainda me acompanhar? Entende? Aí eu cheguei a pensar, tentei negócio, mas Deus falava, sempre fechando a porta e falava comigo, eu te quero no ministério. Muito bom, Senhor, então o Senhor me abençoa no ministério. E eu tenho um ministério abençoado, porque, entenda bem, paz, lidar com cabeção não é fácil não. Você pensa que é fácil juntar esses pastores, que cada um tem uma ideia, a cabeça desses homens, entendeu? Que praticamente sabe tudo. Fala, esse menino vai querer me coordenar, ser meu presidente? Olha só, você está entendendo? Você tem que ter muito jogo de cintura para lidar com todos eles. Então, graças a Deus, assim, eu sou bem sucedido com eles, sou bem sucedido nesse campo que eu te falei, eu sou presidente, e até no meu trabalho que eu faço, cuidando das congregações, o meu pastor Plínio, ele fala que está muito satisfeito com o meu trabalho, entendeu? Mas eu acho que está chegando a hora, porque minha esposa está sentindo falta de congregar. E eu conversei com ela, hoje tudo eu sento e falo com ela. Ela falou, não, tá, se Deus abrir a porta, nós vamos. Então tá bom. É isso aí, estou aguardando. O presidente geral do Rio de Janeiro, o presidente dos pastores, falou, pastor Nock pintou uma igreja boa, eu só não quero dentro do Rio de Janeiro, porque eu não vou mudar para lá, não adianta. Mas estado do Rio de Janeiro, região serrana ou região dos lagos, tiver uma igreja boa, eu sou candidato, sou o primeiro da lista, falou comigo. Então tá bom. Que bênção. Mas tem que ser de Deus, né? Claro, claro. Deus confirma. Direção dele. Não é porque a igreja vai pagar bem, não é isso. Não estou indo por isso. Entendeu? Que bênção, que bênção. Tem algum pastor ou pastora que o irmão se inspira, o irmão goste? Tem, rapaz. Eu tenho 3 conselheiros que eu sou fã deles. Nós temos 3 conselheiros no CLEAPA, que é o pastor Plínio, o pastor Abimael e o pastor Gildo. Todos os 3, cada um tem um diferencial do outro. Pastor Plínio, na simpatia dele, cara, e na oração, eu não conheço um homem que ora mais do que ele. E a simpatia, aquele cara querido, meu pastor é querido, que ele ganha de todos os troféus e diplomas que condecoram um pastor como ministro religioso, ele ganha. Então é o coração que ele tem, a bondade dele, ele ajuda quem não é da igreja dele, ele ajuda com a igreja, ele mete a mão no bolso sem os outros saberem, ele dá. Entendeu? Eu já vi ele fazer isso com várias igrejas, pastores, pessoas, sem ninguém saber. Então a bondade daquele homem, né, a simpatia que ele tem, eu espelho. O pastor Abimael é na administração dele, cara, é um troço fantástico, como que ele consegue manter 20 e poucas congregações, tudo filiada, mandando dinheiro para a sede, mantém os obreiros com dignidade, entendeu? Ganhando bem cada obreiro dele, integral, quem é parcial ganha também uma ajuda, combustível, cesta básica. Então, rapaz, os homens desses para mim, e o pastor Gildo que chegou aqui, cara, revolucionou o Brasil para Cristo, um presidente, todos esses homens já foram presidente regional, presidente de convenção, igual o pastor Abimael já foi presidente de convenção, o pastor Gildo também, presidente de convenção, um cara que tem visão lá na frente, vai comprando do lado, os outros não querem vender, fala, vou te dar uma casa melhor, ele faz uma casa melhor, a tentação, a pessoa não aguenta, vai para um lugar melhor, ele pega aquilo, porque aquilo é sonho dele, ele cresce aquilo, comprou um sítio agora lá em Volta Grande, revolucionando para eventos, os caras desses, meu Deus, eu quero tomar banho na água deles. Não. É interessante que Deus vê a dignidade, né, a humildade dos pastores e abençoa eles. Abençoa. Pastor Gildo, uma vez, rapaz, sem querer, atropelou um cachorrinho, manobrando, o cara pegou um capacete, socando, batendo nele, mas bateu nele muito. Rapaz. Todo mundo indo separar. Ele sequer reclamou com o cara, não quis fazer ocorrência nem nada. Então eu te falo, gente, vocês vão para mim, cara, é um espelho, é verdadeiro cristãos. Exemplo de pessoas dignas. Que benção. É como o irmão falou, né? Bem casado hoje, né? Uma esposa abençoada. 37 anos de casado, esse ano faço 38, querendo Deus. Já está querendo, já está. Meu filho tem 35 anos, minha filha tem 29 anos, graças a Deus. Que benção. Por que eu falei isso? Qual o conselho que o irmão passa para aqueles casais que estão passando um momento difícil no casamento? Já que o irmão é pastor e é casado, qual o conselho que o irmão passa? Ajuda, busca ajuda. Não deixa de falar, não. Eu já fiquei sabendo de casamentos que dissolveram, aí eu perguntei a pessoa, membro da nossa igreja, você procurou o pastor presidente? Ele falou, não falei não. Peraí.
Peraí, fala com todo mundo, mas não fala com quem tem que falar. Você está entendendo? Quem tem experiência para ajudar, que vai orar por você, que vai te aconselhar. Então busca ajuda. Busca ajuda. Teve um casal uma vez que a esposa do rapaz, o rapaz desviou, ela crente, muito crente, veio falar comigo, pastor, eu estou sabendo que ele está saindo até com um homossexual a troco de R$50. Misericórdia. Eu falei, faz o seguinte, senta com ele, fala, a partir de hoje tem que usar camisinha, porque eu não posso me arriscar. Eu sou sua esposa e tal. Mas peraí, você quer ajuda? Nós vamos fazer casados para sempre. Se ele falar que não, o que você puder cortar dele, você corta. Aí tinha na época, ele era mototáxi e tinha uma central da mototáxi. Aí o que ela fez? Estava no nome dela, ela falou, eu vou cancelar. Não, então você vai fazer comigo casados para sempre. Ele fez, deu certo, voltou para Jesus e continuaram o casamento. Então, é ajuda, tem que buscar ajuda. Quem está doente precisa de ajuda. Igual um alcoólatra, ele fala, eu não sou alcoólatra. Ele não reconhece que ele está doente. Uma pessoa que usa droga, não usa uma vez ou outra, nada, o cara é viciado, está vendo que o cara é viciado, está deixando de trabalhar, está prejudicando ele. Então a mesma coisa é o casamento, busca ajuda, mas não adianta você contar para todo mundo, para quem não tem experiência. Aí a mulher vai falar com a outra que é solteira ou que é divorciada, que ela está com um problema no casamento, vai resolver o quê? Qual o conselho? Larga essa traia. Não é assim. Vai buscar um pastor que tem uma experiência, que tem anos de casado, que vai te ajudar. Porque, meu amigo, existe atrito entre casais. Não é fácil, isso é um desafio. A gente é criado diferente um do outro. E para se ajustar, isso demora muitos anos. Até hoje. Eu preciso de melhorar, entendeu? Dia Internacional da Mulher, mandei coisa linda para minha mulher, esqueci de levar um presente. Não adianta você dar mensagem. Eu aprendi, não adianta você dar rosa se você não levar um presente junto. Isso. Rapaz, a mulher ficou bicuda comigo. Eu falei, meu Deus, como diz o outro, que eu arrumei, que problema que eu arrumei. No outro dia eu saí cedo, a primeira coisa que eu fui comprar foi chocolate que ela ama. Olha que chique. Bis, né? A batata que ela mais gosta, daquela. Entreguei para ela, pronto. Você tá entendendo? Que bênção. É um agrado, cara. É isso aí. Que bênção. Que bênção. Agora, pastor, não sei se você vai saber responder essa pergunta aí, né? Mas tudo bem. Como vê a nova formação da diretoria do CLEAPA? Quantas formações já foram feitas até hoje no CLEAPA? Então, anotei. Não, mas eu vou te pegar. Vamos ver se eu vou te pegar aí. Não, já foi. A diretoria já teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diretorias no CLEAPA. Nesses 42 anos. 12 diretorias. O CLEAPA ficou parado 3 anos, um período, né, de 2004 a 2008. Tá? Problemas que eu falo. Às vezes um pastor entra como presidente, ele acha, eu sou o presidente, tem que me acatar. Eu soube disso. Não quero citar nome. Mas que entraram numa reunião no Brasil para Cristo, que foi, sempre faz nas nossas igrejas, né? Nesse dia calhou de ser no Brasil para Cristo, 8 horas da manhã. Quando deu meio-dia, todo mundo querendo ir embora, não, ninguém vai sair, vou chamar o almoço para cá, pizza, o que for, nós vamos ficar aqui para resolver esse problema. Saíram 8 horas da noite de lá. Aí eu te falo, quem é que quer depois participar de uma outra reunião? Porque os pastores têm os seus afazeres. Então, não é autoritarismo, tá? E por causa disso deu problema. E um outro problema que teve, que o CLEAPA ficou 13 anos parado também, né, de um outro pastor, que uns contam uma história, outros contam outra, que acabou o nome do CLEAPA ficando mal, porque anunciaram um cantor que vinha e o cantor não veio. Né? Então, não quero entrar em mérito aqui de nome A, B, quem está certo, quem está errado. Como eu disse, sempre um elogiado e criticado, todo mundo é assim. Né? Mas foram coisas que dificultou para o CLEAPA, muito. Tá? Então é um desafio tremendo para você lidar com isso. Melhorar a caminhada. Ainda veio depois a pandemia que dificultou também. Isso. A gente orava toda semana, para você ter uma ideia. Quando entrou a pandemia, o negócio estreitou, tivemos até conseguir voltar de novo e a gente estava caminhando bem. E aí teve que parar tudo de novo, entendeu? Que benção, que benção. Pastor, outra pergunta aqui. Como veio a ideia de fazer lives nas redes sociais? E como surgiu o Café com Deus? Pois é, foi justamente aí. Entrou a pandemia,
A igreja fazia live lá, a gente reunia, eu não parei na pandemia, a gente continuou trabalhando, visitando. Eu fui um pastor que pegou em alça de caixão com pessoa com Covid. Olha só. Mas eu peguei com muita confiança, tá? Visitei casa com Covid, enquanto muitos estavam dentro de casa trancados. Meu pastor Plínio, a família dele, né, já uma certa idade, os filhos brindou ele, falou: pai, o senhor não vai sair enquanto não passar essa pandemia. Ele chamou eu, o pastor Marcelo, que é o vice-presidente, falou: olha, pastor Marcelo assume a partir de hoje como presidente interino, enquanto eu estiver dentro de casa. E você, pastor Maurício, faz tudo o que ele for fazer. Todo culto que tiver, toda visita, você vai junto com ele. Sim, senhor. E vocês não vão pegar Covid. O meu pastor é um homem de oração. Eu confio na palavra dele. Eu vou estar orando aqui. Vocês não vão pegar. Pode depois que passar isso daí, é diferente. Já tiver vacinado. Então, ele falou assim. Eu nem imaginava que tinha vacina. Então, ele falou, mas agora, no período que nós tivermos coisa, vocês não vão pegar. Eu tomei isso como confiança. Não foi tentar Deus, não. Foi necessidade. Flamina chegava com 2 para carregar um caixão, não aguentava, a gente tinha que ajudar, cara. Olha só. Eles com rede, tudo de branco, igual os pessoal que vai coisar abelha. Olhava. Igual astronauta. Igual astronauta. E a gente com roupa comum, agarrava ali. Os caras devem ficar. Como é que pode isso, mano? A gente orava, pedia a Deus para guardar a gente. Visitamos pessoas assim. Graças a Deus, nós não pegamos. Aí, a igreja precisou de fazer live e eu vi a necessidade de fazer live para as pessoas também, diariamente. Tá? Porque a igreja fazia semanalmente. Às vezes 2 vezes por semana. E eu falei, eu vou fazer uma live. E por que café com Deus, cara? Eu amo café. Eu sou um café quentinho. Eu sou apaixonado em café. Eu tenho fome agora. Eu tenho fome agora. Meu Deus, tem que me oferecer café. Eu amo café. Eu não rejeito café. Entendeu? Se me oferecer um refrigerante, um suco, às vezes eu nem ligo, mas café, eu falo com a pessoa, claro, se estiver pronto, não vai fazer não. Não, pastor, faça. Não vai fazer não, vou embora. Mas se tiver pronto, eu amo café. Eu saio de casa, eu tomo um café, desço, vou na minha mãe visitar ela todo dia, tomo um café com ela. Em frente tem um tio meu, que a gente tem um apartamento lá que a gente cedeu para ele, incomodado, tomo um café com ele. Aonde eu for, eu tomo outro café, assim vai. Quando eu volto, eu tomo café de novo com a minha mãe, tomo café com meu tio, tomo café em casa. Por isso que eu coloquei café com Deus, porque é uma coisa que você precisa fazer diariamente. É uma necessidade diária, entendeu? E é isso. Eu criei o Café com Deus, que é uma porção da palavra de Deus explicada. Eu faço isso todo dia. Eu achei legal também a live com o seu pai Café com Deus. Só mostra até uma xicrinha, né? Isso. Cadê um café aqui? Eu já ganhei caneca personalizada e tudo. Mas aí um me dá, outro me dá. Aí, para evitar a inveja, eu gravo de vez em quando com cada um deles e depois continuo com a minha xicrinha. Até canequinha da vovó eu já gravei. Eu vejo lá sempre, eu já acompanho, né? Daqui a pouco chega 1000. Quando chegar a 1000, eu tomo café cappuccino. Igual o 900, eu tomei café cappuccino. Vai chegar para passar de 1000. Depois de 1000, eu tô com um projeto, talvez, de fazer uma live já de uma mensagem de meia hora, uma vez por semana, eu tô pensando. Porque é um pouco cansativo, cara. Se preparar uma mensagem, você gasta 1 hora. Mais uma gravação, você gasta quase mais 1 hora, porque falha, acontece, você tem que voltar. Eu já fiz já. Não é fácil. Então só Deus sabe. Às vezes eu chego cansado de madrugada, tô doido para dormir, eu tenho que gravar. Que benção. A outra pergunta aqui: quais os motivos que o irmão acha que as demais igrejas não querem se afiliar ao CREAPA? Voltando ao CREAPA de novo aí. Então, deixa eu te explicar. Antes havia eu comentei sobre isso. Antigamente tinha no estatuto do CREAPA, só podia pastores e igrejas que eram, né, reconhecidas. Tinha uma resistência a igrejas novas, estavam chegando por causa de escândalo. Eu até entendo. Mas melhorou, depois começou a colocar presbítero, evangelistas. E hoje o CREAPA afilia qualquer uma liderança. Qualquer um pode ser membro do CREAPA hoje, desde que seja convidado. Tá? Então nós estamos quebrando um pouco essa resistência. E sem contar os problemas que nós passamos, que eu te falei, que criou um pastor que criou resistência, querendo ser tirano. Muitos afastaram, até você conseguir reunir de novo. Ficou 3 anos parado, voltaram. E a última vez ficou 12 anos, 13 anos parado para voltar. Rapaz, você já pensou? É muito tempo.
Entendeu? Então, tem gente que acha que o CLEAP é ultrapassado. Tem essas coisas assim. Mas a gente está fazendo esses trabalhos na medida que pode divulgar. Hoje nós temos um diretor de marketing, que é o pastor Wilde, que é formado, tem faculdade nessa área. Então, tudo que ele é que faz, entendeu? Tá aqui até isso daqui, quando foi o nosso AGO, né? Olha que benção. Ele que projetou direitinho, Legal. entendeu? Do CLEAP, que foi a nossa primeira... Bonito, hein? Depois foi em agosto, né? 7 de agosto de 2023. Muito foi bonito. a primeira formação, depois dos 13 anos que ficou parado aí. Que benção. Entendeu? Convocamos todas as igrejas para participar, entendeu? Que benção, que benção. Foram convidados. Quem não foi, porque eu não quis. Mas tivemos uma expressão muito grande de igrejas que votaram, que tiveram junto, inclusive a Universal. É isso, Você vê, que benção. Beijo de Deus aí. Celestial, tantas outras, né? Que benção. Quero agradecer uma vez ao nosso irmão pastor Maurício Loureiro pelo carinho dele aí. Estamos chegando já ao final aqui dessa entrevista. Sim. E que você possa comentar aí embaixo, fazer o seu comentário, o que você achou dessa entrevista com o pastor Maurício Loureiro aí. Quero agradecer ao nosso irmão pastor Maurício Loureiro, né, pela participação dele aí. Nós estamos chegando ao final já dessa entrevista com o pastor Maurício aqui. Agradeço o carinho dele aí, pela dedicação dele, pela confiança de estar com a gente aí. Amém. E outra pergunta aqui, chegando ao final, quais são as redes sociais que as pessoas podem te adicionar, pastor, por favor? Então, hoje eu estou no Facebook, tem Instagram também, né? @Maurício Vieira, tem no Facebook Maurício Vieira Loureiro, e o meu canal também chama Maurício Vieira Loureiro, que eu tenho Vieira no meio, mas eu deixo o último, né? Porque você pai, Loureiro, e é mais fácil a pessoa gravar. E tinha um radialista famoso, esqueci o nome da Globo, lembra? Não sei o que, Loureiro. Loureiro, Aí é um nome mais forte, né? Eu sempre falo Maurício Loureiro por causa disso, porque Maurício tem um monte de Maurício por aí gravando. Então é mais fácil você entrar lá no Facebook, Instagram. Eu estou no TikTok também, entendeu? A gente está aí na rede social, lutando aí para... Né? Que benção, que benção. Está avançando. Que benção. No Telegram também, eu posto constantemente meus vídeos no Telegram também. Que benção. Tem muita gente que migrou, né, do WhatsApp para o Telegram. E eu estou no WhatsApp também, que eu tenho vários grupos. Eu tenho mais de 100 grupos que eu posto todos os dias. Que benção. E foram 1.500 pessoas que eu mando, né, transmissão direta. Olha, que benção. Beijo de Deus aí. Irmão, tem um agradecimento a fazer? Agradecer a alguém? Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Vocês terem lembrado de mim, de ter caído na graça aí da gente poder estar sendo entrevistado e poder dar essa parcela de contribuição aí, as pessoas conhecer mais a Jesus, o trabalho dele que a igreja desenvolve. CLEAPA é um conselho de líderes evangélicos que luta aí pela unidade, né? E a ação social, evangelização, para quebrar esses protocolos, né? Que igreja exclusiva, né? E placa de denominação. Fala, a placa é tão boa da igreja que ela fica do lado de fora. Verdade. Então a gente tem que ser todo unido, porque o próprio Jesus disse, eu guardei isso comigo, que foi uma mensagem que Jesus pregou. Pai, eu peço que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando a igreja for uno, não é tirar rótulo de denominação, não é isso não. Porque perguntaram, pastor, por que existe tanto botequim? Eu te explico, não, por que existe tanta igreja, em tudo quanto é lugar. Ele falou, eu te explico, se você me explicar por que tem tanto botequim em tudo quanto é lugar. Quer dizer, o mesmo desejo que o botequim tem de vender tiragosto e cachaça, a igreja tem de pregar a palavra, né, e levar um alento para as pessoas, oração, alívio para as pessoas. Então, não importa a rota de denominação, é entender que Jesus é o cabeça. Nós somos o corpo, cada um vai desempenhar uma função. Que benção, que benção. Tem alguma palavra a trazer, alguma reflexão? Rapaz, eu amo muito, Tiago capítulo 1, versículo 2 diz, tem alegria na tribulação. Parece loucura um troço desse, né? Como é que você vai ter alegria na tribulação? Você só pode ter alegria se o Espírito Santo produzir em você, porque fruto do Espírito, primeiro está escrito lá, amor, alegria, certo? Então, alegria, se você não tiver alegria, e que é produzido pelo Espírito Santo. Felicidade é um estado de alma, alegria, você vai sentir até no meio da tribulação.
até quando está ruim. A felicidade quando tudo está bem, tá tudo aí, você está feliz. É porque aquele estado te promoveu aquilo. Mas a alegria é produzida pelo Espírito dentro de nós. É isso que eu falo, porque a tribulação ela tem um fruto, ela vai produzir perseverança, paciência. E a paciência vai modelar você a se parecer com Cristo. É a perfeição que é Jesus. Ele é um modelo, ele é a forma, né? E nós nos enquadramos dentro dela à medida que vamos caminhando. E muitas vezes a tribulação produz isso em nós. Porque quando tudo está bem, a gente tem a facilidade de esquecer de Deus. Exatamente. Mas quando é que a gente busca mais a Deus? É quando aperta. Tribulação. Quando está na tribulação. Então, aprenda isso. Eu sempre prego e falo isso. Quando estiver bom, lembra de ser grato. Exato. De estar sempre falando com o Pai. Que aí ele vai deixar ficar aliviado para você. Se você esquecer disso, ele ama relacionamento e vai permitir que você caia de novo na tribulação para que você volte a buscar ele. Interessante. Você lembrar dele. Então, as pessoas, quando estão no bem bom, não lembram dele. Esquece aí dele. fala, então eu vou colocar uma tribulação para poder me dar Deus atenção. não faz mal a ninguém. O mal que faz é o diabo e as circunstâncias da vida. Mas Deus permite porque traz coisa boa com aquilo. Ele sempre vai te trair alguma coisa boa. Então, agora, se você aprender, claro que a adversidade vem sobre justo e injusto, como o sol nasce para todos e a chuva cai para todos, entende? Mas a adversidade pode vir num dia para o justo, pessoa que anda direito com Deus e acontece isso. Mas tem gente que vive na tribulação, não sai, mas por causa de quê? Porque não aprende, quando ele sair, ele tem que lembrar de buscar mais a Deus, de estar mais junto dele, de orar mais, de reservar tempo, de ler a palavra. Aí ele esquece disso, ele afrouxa. Deus fala, ele sobe música, quando o negócio aperta, tem que deixar. Benção, pastor, gostei. Muito benção, Deus aí. Eu vou pedir, pastor Maurício, fazer uma oração final para encerrar essa live, agradecendo ao pastor Maurício Loureiro pelo carinho dele aí. Amém. Pai, muito obrigado por estarmos aqui juntos nesse canal. O Rei me chamou, muito importante, levando a tua palavra, ligado com outras lives, outras rádios que estão interligadas, levando a tua palavra. Obrigado pelos momentos que pudemos falar do teu amor aqui, da tua graça, das experiências que passamos contigo, porque nós somos feridos, não é para ferir ninguém. As dores que enfrentamos não é para nos tornar cascudo, grosso, pisar nos outros. É para entender que quando os outros é ferido, dói. A gente precisa curar a ferida dos outros. Então, muito obrigado pelo que aprendemos contigo, até nas lutas, nas dificuldades, nas experiências que passamos ministerial. E como igreja do Senhor, passamos também uns com os outros. É para aprendermos que nós somos feridos para curar, não é para ferir. Abençoa aqueles que também precisam aprender que são de atitudes que vão alcançar altitudes. A minha atitude hoje, se eu determinar perdoar alguém, não guardar mágoa, e quanto mais rápido eu perdoar, Senhor, mais fácil é. Quanto mais demorado perdoar, mais difícil é. Tem muita gente dentro da igreja hoje com rancor, com ressentimento, com mágoa no coração porque foi ferido. Então que essa pessoa seja liberada, meu Pai, em nome de Jesus, teu Espírito trabalhe tirando essa dor, essa mágoa, e essa pessoa seja abençoada e tome a atitude, isso é atitude, determinação, é igual amar. Amar não é sentimento, amar é decisão. Não é à toa que o Senhor diz para nós amarmos até o nosso inimigo, isso é decisão. Eu não preciso de conviver com o meu inimigo, mas eu posso amá-lo, orando por ele à distância, pedindo ao Senhor para abençoar, querendo o bem dele. Então faz isso no nosso coração, em cada vida que está recebendo esta oração agora, em nome de Jesus, que ela seja abençoada. E se tem alguma coisa que ela está passando, alguma luta, Deus, muitas vezes o diabo começa a falar com ela que não tem jeito, que ela é uma pobre coitada. É só olhar ao redor, tem gente muito pior do que nós, meu Pai, passando mais dores, mais sofrimentos. E isso vai ser um alívio para a gente entender isso. Nada foge ao teu controle. Tudo que plantamos, vamos colher. Então que nós venhamos plantar coisas boas. Se alguém nos odiou, vamos amar. Se estou chateado, eu preciso fazer alguma coisa que eu faria quando estivesse bem. Não ficar remoendo aquilo, que aquilo faz mal para a gente. E liberar o perdão, porque também faz mal, envenena o nosso coração, cria raiz de amargura, e Satanás coloca até doenças físicas em nós, psicológicas. Pai, se nós não liberarmos, então nos ajuda a isso, ajuda essa pessoa que está vendo esse canal agora, essa oração,
ouvindo ela agora, em nome de Jesus eu oro. Abençoa o Gil, abençoa o canal dele mais e mais, trazendo mais inscritos, mais visualização, mais interação, em nome de Jesus. E o Milton Carvalho também, no seu coração aqui, essa disposição de tempo, de estar aqui, abençoa o trabalho dele também, tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pastor Maurício, muito obrigado. Deus continue te abençoando. Deus abençoe também viu? vocês. Abençoe sua esposa, seus Muito filhos, seu obrigado ministério. mesmo, tá? Obrigado pelo carinho, pela humildade de estar com a gente aqui. E agradecendo a você que está conosco aqui. Vocês estão me honrando. Agradecer vocês que estão com o pastor Maurício Loureiro aqui. E que vocês possam fazer um comentário aqui do que você achou dessa entrevista aí. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.